dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a aula número 12 da nossa revista Como Assim? Como Assim? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é próprio dos profetas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Presta atenção, Bé. Você consegue saber o que você vai ganhar de presente de aniversário? Você consegue saber se vai chover ou não? Você consegue saber se vai mudar o tempo? Ou o que vai acontecer amanhã? Ou o que sua mãe vai preparar de almoço para você ou de janta para você? Daqui a 2 semanas? Não, né? A Bé também acha que não sabe. Por quê? Porque a gente não tem uma bola de cristal como nos desenhos para saber o que acontece no futuro. A gente não sabe isso, a gente não tem essa ideia. E por isso a gente não pode prever o futuro. Agora, os profetas, eles tinham uma capacidade que é muito interessante, que é de falar algumas coisas que iriam acontecer no futuro. Por que será? Por quê? Essa é nosso mistério de hoje. Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Como? Como que ele conseguiu falar sobre Jesus, sobre o que Jesus seria e o que ele faria muito, muito, muito antes de Jesus nascer? Bom, você tem que lembrar, né, que os profetas, eles eram pessoas que Deus escolheu para falar, para mandar algumas mensagens para o povo. Então, olha só o que estava acontecendo. O povo de Israel, o povo de Deus, estava desobedecendo a Deus e fazendo tudo errado. Eles estavam desobedecendo, eles se rebelaram contra Deus, eles não queriam ouvir sobre Deus. Se Deus falava assim, faça isso, ele fazia assado. Se Deus falava, vai para esse lado, eles iam para o outro lado. E tudo ao contrário eles faziam. Eles não estavam nem aí para Deus. Olha só o que Deus fala sobre esse povo aqui. Isaías 1, o 2 e o 3. Ouçam os céus, preste atenção. Assim diz o Senhor, os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece o Senhor. Ele está falando que o povo era mais burro e mais ignorante do que um jumento e do que um boi, porque eles não ouviam a Deus, não davam atenção para Deus, enquanto o jumento e o boi ouvem o seu senhor e fazem o que vão para onde o cara que toma o boiadeiro, né, e o cara que cuida dos animais, eles fazem o que o seu dono manda, né? E Israel estava fazendo o contrário. Tudo que Deus mandava fazer, eles faziam ao contrário. E aí, nesse momento, Deus quer falar com o povo dele. E aí a gente vai ver o próximo texto, um texto muito conhecido, né? Que é o chamado de Deus para Isaías. Isaías 6, de 1 a 8. É um texto grandinho, mas eu vou ler para vocês. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem uma música assim. Toda a terra está cheia da sua glória. Tem uma música. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, tô perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, com um equipamento, né? Uma coisinha lá. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, vejam, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar,
quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Eu respondi, estou aqui, envia-me a mim. E aí, então, com isso, Deus chamou, então, Isaías para ir lá falar com o povo, contar a mensagem que Deus queria para ele. E aí, olha só o que acontece. Deus faz, quem é que vai? E Isaías, então, fala, eu vou. Então, olha só, o profeta é alguém que foi chamado por Deus e que falou, sim, eu vou lá para aceitar, vou aceitar o desafio e vou lá falar o que Deus quer que eu fale para esse povo, né? A mensagem que Deus quer é a mensagem que eu vou falar. Bom, e aí então a gente tem uma das... Logo no capítulo seguinte, no 7, que é o 7 grande, e o versículo é pequeno. Vocês lembram disso, né? Vocês já sabem. A Beth também já sabe. Uma das coisas que Isaías fala sobre Jesus, vou ler para você, é no 7,14. Ele fala assim, ó. Ele foi lá, ele foi começando a falar as coisas que Deus havia mandado, né? Uma delas é esse versículo que eu vou ler. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Você sabe o que é Emanuel? Sabe o que quer dizer Emanuel? El quer dizer Deus e Emanu quer dizer conosco. Então, assim, ela vai ter um filho que é Deus conosco. Não é qualquer bebezinho. Claro que os bebezinhos trazem muita alegria pra gente quando nascem, mas esse bebezinho é um bebezinho especial, porque esse é Deus conosco, é o Deus que está presente junto de nós. Então esse é um bebezinho especial. Bom, depois tem uma outra profecia que ele fala, Isaías 9, 6 e 7, tá assim, ó. Esse aí a gente costuma cantar, tem um monte de música que a gente costuma lembrar no Natal. Ó, pensa. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Deus Poderoso. Não é qualquer pessoa, não é qualquer menino, é um menino Deus. Pai eterno, eterno, que não tem fim. Príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. Olha só o que ela está falando. Ele tá, junto com aquele outro texto primeiro, está falando que um menino especial vai nascer e que esse menino é Deus conosco, é o Deus Todo-Poderoso. Hoje a gente já sabe que Jesus é Deus, né? E que ele nasceu. Mas isso aqui ele estava falando de uma coisa impensada assim, na época em que ele falou. Ninguém assim, o menino é Deus poderoso? Ninguém estava esperando isso, né, Bé? Fala a verdade, ninguém. Mas Isaías falou. Era uma coisa difícil de acreditar, porque assim, é muito diferente, mas ele falou, Bé, é verdade. Ela tá falando, como assim? É verdade, ele falou. Ele falou, ele acreditou, e ainda que ele não tivesse visto o cumprimento, ele sabia que um dia ia acontecer. Muito bem, existe uma outra profecia, olha só o que ele fala no capítulo 11, versículo de 1 a 5. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, e a terra estremecerá com a força da sua palavra. E aí, ele tá falando de que esse menininho, que esse
que esse filho de Jessé, ele vai reinar. E a gente sabe que Jesus é o nosso rei, que ele é que domina sobre todas as coisas. Lembra daquele texto anterior? É um governo. Isso ainda não aconteceu plenamente, ainda que a gente que é cristão, a gente viva nesse ambiente que a gente chama de reino de Deus, porque a gente é pela fé, né, que a gente se torna filho de Deus e a gente entra nesse reino de Deus. Mas ainda tem algumas coisas, o reino ainda precisa ser estabelecido totalmente. Mas olha só uma outra profecia que Isaías falou e que essa sim já se cumpriu em Jesus. Vamos ver. É Isaías 53. De 7 a 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, mas não abriu a boca. Ó, Bé, tá falando de você. Do mesmo jeito que um cordeirinho, uma ovelhinha, a Bezinha, vai pro matadouro sem falar, ela só chora um pouquinho. Mas você não, Bé, você vai ficar aqui com a gente, não se preocupa. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, da sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como um criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. E por causa de tudo que o meu servo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Ó, então olha só, ele está falando de como Jesus iria se comportar no evento da sua crucificação. Ai, tá saindo. E aí você pode lembrar, Jesus não brigou com nenhum soldado, ele veio nessa terra, habitou aqui entre nós para morrer na cruz no nosso lugar. E você lembra que Jesus não brigou, não criou confusão, não pediu para os anjos livrar ele desse momento, porque ele sabia que ele estava cumprindo aquilo que era o planejamento de Deus, Pai, e ele veio para realmente morrer. Lembra daquilo que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Então, como que Isaías sabia de todos esses detalhes? Como que ele falou tanta coisa assim sobre Jesus tanto tempo antes? Qual é a sua dica para isso? Isso mesmo, Bé. O profeta, ele falava somente aquilo que Deus mandava ele falar. Então, não era a opinião dele, não era o que ele acha, não é o que ele concorda ou o que ele entende, né? Mas Deus falou assim, fala assim. Aí ele ia e falava assim, exatamente como Deus mandou. Então, o profeta, ele era fiel naquilo que Deus chamou ele para fazer. E nós, eu e você, nós não somos profetas do mesmo jeito que Isaías, mas aquilo que a gente faz, aquilo que é o nosso trabalho, a gente também tem que ser fiel. Então, se Deus falou que a gente tem que obedecer, a gente tem que obedecer. Se Deus fala que a gente não pode colar na prova, então a gente não pode colar na prova, né? Porque imagina, se Isaías tivesse falado assim, não, um bebê Deus? Não. Mas como que Deus vai sofrer, vai morrer? Como que ele vai pagar o pecado das pessoas? Não faz sentido. É injusto. Ah, não vou falar isso. Imagina. A gente não teria essas promessas sobre Jesus, né? E a gente não olharia quando Jesus estivesse ali vivinho da Silva, a gente ia olhar e falar assim, ué, de onde é que veio essas ideias? Agora,
quando a gente vê a vida de Jesus e a gente lembra dos escritos de Isaías, a gente fala, o profeta já tinha falado sobre isso, o profeta já cantou essa bola. Então, a mesma coisa tem que ser comigo e com você. Aquilo que Deus colocou na nossa vida pra gente fazer, você na sua escola, com seu material escolar, com as suas responsabilidades na sua casa, você tem que fazer que nem o profeta. Deus mandou fazer assim, você faz assim. Pela fé, tá bom? E aí, então, a gente chega na nossa conclusão, na Eureka, que... Porque a resposta é, como que ele, 700 anos, falou sobre Jesus, sendo que Jesus não havia nem nascido? Porque ele confiava em Deus, deixando que Deus agisse na sua vida. E assim é comigo e com você. A gente vai com essa mesma fé e a gente vai com essa mesma confiança fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Tá bom? Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de fazer a lição, mandem pra mim, caso vocês não possam ir na EBD. E lembre-se, o texto que a gente está decorando nessa aula é Hebreus 10, 23, que é assim, ó. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Essa era a confiança de Isaías e essa tem que ser também a nossa confiança de que aquilo que Jesus prometeu fazer, como o reino dele, que um dia vai ser plenamente estabelecido, a gente continua esperando e pedindo que Jesus volte logo para fazer esse reino, para trazer esse reino finalmente pra gente. Né, Bé? Bé. Ela concorda comigo. Beijo pra você, até mais.